Olá, meus amados em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. Mais uma vez é um imenso prazer estar diante da presença de vocês. Vocês que assistem os vídeos, que deixam seus comentários. Muito obrigado, Dona Margarete, minha irmã querida, meu irmão Paulo Rodrigues, Levi Souza. Muito obrigado a todos que participam comigo. Eu deixo o meu forte abraço a todos os meus amados irmãos que têm deixado seus comentários, tá bom? Muito obrigado. Vocês são abençoados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você deixe o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho, fica à vontade. É de graça, não paga nada. Eu só peço esse favor a você. Convide um amigo, um parente, certo? Para se inscrever no canal. Compartilhe as mensagens. Se você não gosta, se você acha alguma coisa errada, você pode comentar também, tá? Não fique só nas minhas palavras, não fique só me ouvindo. Você pode também pesquisar, procurar saber toda a verdade, porque eu quero que você entenda uma coisa, meu amado. Através dessa nova tecnologia no mundo, chamada internet, todas as pessoas hoje estão tendo acesso à verdade, da graça de Cristo Jesus. Vocês já não vivem mais apenas de ouvir o que o pastor fala, porque antigamente as pessoas iam para os seus cultos religiosos e ficavam só no que falava o seu pastor. Por quê? Porque as pessoas elas não tinham acesso a nenhuma informação. E elas também não tinham tanto interesse em ler a Bíblia. Elas abriam suas Bíblias quando chegavam nos seus cultos, que o pastor falava, abra sua Bíblia. E aí a pessoa ia e abria a sua Bíblia. E muitas das vezes, até para encontrar o livro, né, o capítulo que o pastor mandava, a pessoa encontrava dificuldades. Por quê? Exatamente pelo fato de que as pessoas não têm interesse em viver pela fé. Quando você vive pela fé, pela sua fé, você é independente. Meu amado, a fé que você tem foi Deus que te deu. É dom de Deus, não foi nenhum homem que te deu. Você não buscou essa fé. Você nasce com ela. Todo ser humano nasce com essa fé porque é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. Revelações, profecias, dom de línguas. Tudo é dom de Deus. Você nunca estudou, você nunca fez um curso de línguas, mas aí você começa a falar línguas de outros países, até quando você ora. Isso é um dom de Deus. Entendeu? Então, use sua fé. Seja inteligente da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem o poder dentro de você. O poder de Deus é a fé, dada a cada ser humano. E é através dela que você crê, confia, acredita e vive. Então, vamos a mais um vídeo. Graça e paz a todos, meus irmãos, meus abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Vamos acompanhar comigo aqui a mais uma mensagem da graça. Eu peço que você abra o seu coração, abra a sua mente, deixa Cristo iluminar você. Deixa Cristo impactar você com essa graça. Receba a mensagem, ela te liberta, ela te abençoa, ela muda a tua história. Ela faz de você um cristão livre. Você não precisa mais ser escravo, nem viver debaixo de ordenanças, nem de mandamentos que os homens criaram. Não. Nesse novo pacto, é o pacto da graça de Cristo, é o novo ministério do Espírito. O ministério da lei de condenação e morte era um ministério carnal, de matéria. As coisas eram materiais, tudo eram sombras. Você veja que
Não havia o Espírito na antiga aliança. Na antiga aliança, Deus, ele usava os profetas. Deus, ele se manifestava ao povo, ele se conduzia ao povo, ele trazia suas mensagens ao povo através de profetas, através de um herói, né, de um guerreiro, através de um rei, ou através de anjos. Você tem que entender isso. Quando você vê falar em anjos, como o anjo que abriu as celas de Paulo, Silas e tantos outros, um anjo que falou com Ezequiel, com Daniel, com Isaías, com um anjo que falou com Abraão, falou com Jacó, Noé, e tantos anjos que trouxeram mensagens ao povo. Esse era o ministério deles. Eles eram mensageiros, porque não tinham espírito. Porque o homem era feito alma vivente. Na antiga aliança era tudo material. Deus ele passou para Moisés a visão de tudo, dos tabernáculos, da arca da aliança, dos candelabros, todos os utensílios que foram criados na antiga aliança para estarem dentro do templo. Era material, era da terra e se destruía com o tempo. Era preciso estar reformando, era preciso estar retocando, repintando, reconstruindo, porque se destruía com o passar do tempo. Essa era a antiga aliança, era transitória, não era real, não era a verdadeira. Era apenas um meio de Deus controlar o povo, porém imperfeita. Ela era repreensível. Ela não surtia tanto efeito. Era necessário que o povo cumprisse lá, né? Essa lei dos homens. Então, não aperfeiçoava ninguém e nem justificava. Anos e anos, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios a Deus. E Deus já estava indignado. Os profetas começaram a trazer essas palavras para o povo, que Deus já estava se irritando com aquilo. Ele então já começa a trazer o plano de salvação. Ele começa a pôr um fim. Ele já começa a planejar o fim da antiga aliança de mandamentos, de ordenanças, de campanhas e de sacrifícios. Já não servia mais para ele. Ele já não iria mais se manifestar ao povo através de profetas, de anjos, não. De maneira nenhuma. Porque hoje, no ministério do Espírito, Deus é Espírito. Não precisa de anjo, não precisa de profeta, não precisa de revelação, não. Porque Ele está conosco. Ele está conosco. Você viu o que diz aqui no livro de Hebreus, né? Você sabe que quando havia a segunda aliança, o povo vivia de mandamentos, de ordenanças. Tinham que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Tinham que sacrificar, tinham que fazer coisas para Deus poder abençoá-los, mas, porém, na nova aliança, Deus ele age através do seu Espírito. Hoje é o Espírito de Deus que trabalha conosco, dentro de nós. Você não precisa mais ir num tabernáculo, pedir a um sacerdote para sacrificar para você, para perdoar os seus pecados, não. Você não precisa mais de padre, de pastor, de bispo, de ninguém para fazer oração por você, para interceder por você, porque você tem acesso. Você recebeu de Jesus Cristo, você recebeu esse direito, entendeu? Porque você recebeu esse direito. Essa é a verdade. E Deus, ele age em nós.
Deus, ele age em nós. Esta é a verdade. Você não precisa mais das leis de Moisés. Aliás, as leis de Moisés nunca foram para nós. As leis de Moisés só era para o povo judeu. E hoje não precisa mais disso, porque Deus ele escreve em seu coração. Em Hebreus 9 fala isso. Hebreus capítulo 10 fala isso, né? Sobre a nova aliança que Deus faria com o seu povo. Porque diz aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Capítulo 3, versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Entendeu? Para servir ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo, na nova aliança, te purificou, te lavou, te santificou para sempre. Não precisa mais você se batizar em águas para perdoar pecado. Você foi batizado com ele na cruz, na sua morte. Se fosse assim, não seria preciso Jesus morrer. Se fosse preciso vocês estarem fazendo tudo isso hoje, não precisaria Jesus ter vindo. Se Deus quisesse que a antiga aliança ficasse para sempre, para que ele mandaria seu filho? Seria inútil. E é exatamente o que muitos evangélicos hoje fazem. Inutilizando, negando o sacrifício de Jesus Cristo. Com suas obras, com suas leis, homens estudados, homens cheios de hermenêutica, homens cheios de teologia, filosofia, nos seus altares luxuosos, com orgulho no peito, se achando um líder, um poderoso diante de um povo frágil e sem entendimento. Por quê? Porque as pessoas, elas têm tendência. Você sabe que o ser humano, ele tem tendência de seguir a um líder. É muito fácil você se tornar um líder. Você veja que a pessoa se torna líder até mesmo através de uma rebelião, através de uma sociedade. Você abre uma sociedade, você abre uma associação, você abre uma ONG, e aí você começa a trazer ajuda, a falar com as pessoas, a reunir pessoas. Quando pensa que não, o povo está te seguindo. O povo está te obedecendo, está fazendo o que você manda. É assim, é o ser humano. São fáceis de ser dominado, de ser enganado. Por quê? Porque o povo, a maioria, tem preguiça de pesquisar, de procurar a verdade. A maioria do povo não quer ser vivida por si mesma. O povo não quer meter a mão no prato e comer por si mesmo. O povo não quer fazer essa comida. O povo não quer pescar o seu peixe. O povo quer encontrar o peixe pescado. Ele quer encontrar a comida feita. O povo quer comer pelas mãos dos outros. O povo gosta, as pessoas gostam de seguir pastor, de seguir bispo. E eles vão estudando suas teologias, eles vão estudando suas mentiras nas suas escolas, nas suas faculdades adventistas, batistas, religiosas, se formando em exegese, em hermenêutica, em homilética, com palavras bonitas, cheio de teologia, porém vazios da graça do Senhor Jesus, vazios. Não tem nada da graça, não entende nada. Conhecem a Bíblia de capa a capa, conhecem todos os capítulos, versículos, conhecem tudo. Mas essas palavras do Evangelho da graça de Cristo, para eles não funciona.
Por que que não funciona? Porque o Evangelho da Graça de Cristo, ele não dá suporte para a barganha, para a ganância e para a mentira. A verdade é que o Evangelho da Graça de Cristo tira a glória deles, tira a honra deles. Eles gostam de ser adorados. Os líderes religiosos gostam de ser aclamados, aplaudidos, considerados, respeitados, entendeu? Viajam para todos os lugares, fazendo escavações, procurando coisas antigas, procurando saber da história de Enoque, da história de fulano, e assim vão. Por quê? Para poder se tornarem líder. E é cada um querendo ser melhor do que o outro. É cada um apoiando, é cada um apoiando a sua religião. Você veja que cada um tem a sua religião. Não tem a graça de Cristo. Eles não têm a revelação da graça de Cristo. Eles pisam o sangue da nova aliança. A maioria dos evangélicos hoje pisam o sangue da nova aliança. Por quê? Porque eles vivem o que aprendem nas suas escolas bíblicas, escolas dominical, nos seus seminários, com seus professores teólogos. O professor fulano, o professor ciclano, é um homem de Deus, estude com ele, aprenda com ele. Seja um grande pregador, seja isso, seja aquilo, porque o professor vai te ensinar, o professor não vai te ensinar nada. O que o professor teólogo, bonito, cheio de hermenêutica vai te ensinar são mentiras. São mentiras de religião. Você até se ilude, você puxa como ele é inteligente, como ele é sábio. Puxa, ele sabe muita coisa, é claro, ele estuda. Os estudos deles levam ele a ter um grande conhecimento, mas da verdade, não. Eles dizem que é verdade, porque você crê, quando você crê em alguma coisa, aquilo se torna para você uma verdade. Você sabia disso? As pessoas creem em tudo. Você tem direito de crer no que você quiser. Você é livre. Agora o problema é que nem tudo que você crê é verdade. O problema é que nem tudo que você coloca a tua fé vai te salvar, vai te abençoar, vai mudar a tua vida. Esse é o problema. O povo não quer saber o conteúdo, o povo não quer saber o líquido, o povo não quer saber o que tem dentro do recipiente, o povo não quer saber o gosto, o sabor, o fundamento. O povo quer saber do rótulo. O povo é enganado pelo rótulo. O rótulo bonito, o rótulo atraente, e aí vão seguindo. Vão seguindo fábulas, ilusões, doutrinas de homens. Nas suas viagens missionárias, vão passando de igreja em igreja, pregando, falando das suas filosofias. E ficam milhares de irmãos crentes ouvindo de olhos fitados naquele homem, como se ele fosse um grande homem de Deus. Mas na verdade, meu amado, é um anticristo. É um cão guloso, é um mentiroso. E você não sabe disso. Ele não tem a revelação do Evangelho da Graça. Porque se ele tivesse, ele passaria para você as verdades do Cristo ressuscitado. Mas você veja que todos eles pregam Jesus de Nazaré. O Jesus histórico, o Jesus judeu, o Jesus que viveu na lei de Moisés. Que veio salvar, que veio buscar o povo judeu. Mas o Cristo ressuscitado, que ressuscitou, que trouxe a graça para os gentios, eles não pregam. Por quê? Porque rouba a glória deles. Porque quando eles passassem a pregar Jesus Cristo ressuscitado, o Evangelho da Graça nas epístolas de Paulo, a glória deles cairia. A glória do Senhor Jesus Cristo iria cobrir o brilho deles e eles se apagariam. E não é isso que eles querem. Eles querem ser adorados, eles querem ser aclamados, eles querem ser reconhecidos como um grande sábio, como um grande doutor, professor da lei.
Assim eram os fariseus. Assim eram os escribas. Assim eram as seitas religiosas na época de Jesus de Nazaré. O povo ouvia o que eles falavam. O povo não tinha Jesus Cristo como Senhor, por causa que ele tinha a aparência de judeu, de um nazareno. O véu da lei de Moisés tapava eles. Eles não conseguiam ver a glória de Cristo. Assim são os evangélicos hoje. Assim são o povo crente hoje. A maioria dos crentes são cegos. O véu da lei está no rosto deles. E eles vão seguindo homens. Jovens que estudam em escolas bíblicas, que eles criam em suas faculdades, aprendendo o que? Religião. Não sabe nada de Cristo, não sabe nada da graça de Jesus. Só sabe o Jesus de Nazaré, que cura cego, que ressuscitou Lázaro, que falou com Nicodemos, que falou com Zaqueu publicano, que colocou lodo nos olhos do cego de nascença, que transformou água em vinho, que expulsou o demônio do gadareno. Só conhece esse Jesus. O Jesus histórico, que morreu. Ele não está vivo, ele morreu. O que vive hoje em nós é o Cristo ressuscitado, que trouxe essa graça maravilhosa para nós. Porém, o povo não quer saber. Você veja que em Hebreus capítulo 10, e versículo 16, diz assim, ó: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Entendeu? Entendeu? Jamais, aqui diz: e jamais me lembrarei, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Se ele nunca mais lembra, porque ele aniquilou na cruz. Mas o crente vive aí, ameaçado, condenado, chamado de pecador, de endemoniado, de incrédulo, de fraco. Você é condenado o tempo todo. Onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Entendeu? O que é oblação? Mandamentos, obras, como batismo nas águas, como voto pelo pecado, como fazem, como santa ceia, para purificar crente. Não purifica nada, amado. Onde é, me diga, isso tudo é material. O que era a antiga aliança? Coisas materiais, coisas rudimentares, coisas que eram matéria da terra. Não tinha nada com o espiritual, porque o que é espírito, você não toca. Como é que você vive no ministério do Espírito e vive pegando envelope, papel? Se está pegando papel, não é espiritual, é material. Pegando fita, vassoura ungida, ponto de luz, um pano que pisa em cima. Sal isso, sal aquilo, arruda e não sei o que mais. Carta disso, carta daquilo. Como é que você vive no ministério do Espírito? Tomando banho, como batismo em água. Tomando santa ceia, que é um pedaço de pão e um copinho de suco de uva. É material ou não é? É material que você toca. Você toca. Você ajuda a cortar. Você compra na padaria, você compra no supermercado. É material, não vem do céu. Não vem do reino do Criador. Então você não vive no reino do Espírito. Você vive no reino material da lei. Condenado. Por isso que você não entende nada de Cristo. Isso não purifica ninguém. Onde é que purifica uma pessoa? Um pedaço de pão de padaria e um copo de suco. Onde me diga? Copo d'água para receber oração. Onde tem isso na Bíblia? Garrafinha com água para a cura de milagres. Grande concentração de fé e milagre com a garrafinha com água. Levante para cima a sua garrafinha com água. Deus coloca o teu poder em cada molécula desta água. Onde? Os elementos da água
É H2O. Não tem mais nada em água. O que tem em água? Nada. Aí o povo fica bebendo água tirada de torneira. Água mineral comprada no mercantil. E dizem que tem o poder de Deus. Então cadê Cristo aí? O que adiantou Cristo ser crucificado? Do que adiantou o sacrifício de Cristo para os crentes? Para muitos evangélicos? Não são todos. Tem muitos evangélicos que realmente vivem a graça de Cristo, mas a maioria não. A maioria segue homens. A maioria segue esses doutores da lei. Esses estudados. Cães gulosos. Viajando e viaja para Estados Unidos, para Israel e vai não sei aonde, quer saber como foi que a múmia morreu, se a múmia de Faraó morreu sentada, morreu em pé, quer saber um monte de coisa. E o povo cegamente segue. O povo se ilude, puxa como ele é estúpido, puxa, o homem é muito inteligente, eu tenho que aprender com ele. E você vai aprender com quem? Você tem que aprender com Cristo. Você tem que aprender com o Evangelho da Graça. Quer aprender sobre Cristo? Leia a Bíblia. Leia as epístolas de Paulo. Busca a verdade. O Espírito Santo é que te guia em toda a verdade. O nosso guia é o Senhor Jesus. O guia do passado eram os profetas. Eram os heróis da fé, os patriarcas, eram os reis. Mas o nosso guia hoje, no ministério do Espírito, é o Senhor Jesus Cristo, que vive em nós. No ministério do Espírito não tem material. Entenda isso, meu amado. Não tem material. Espírito não come. Espírito não precisa fazer jejum. Espírito não precisa se batizar em água. Mas Jesus se batizou. Se batizou porque ele ali estava como homem. Aquele Jesus ali era o filho de Davi, era o Jesus de Nazaré. E ele não tinha pecado. Se batismo era para perdoar pecado, que pecado tinha Jesus? Nenhum. Então por que ele batizou? Para cumprir a lei. Para cumprir a lei, ele disse, eu vim cumprir a lei. João Batista até rejeitou, mas Senhor, eu que preciso, não faça, tem que ser assim, por enquanto. Até eu morrer. Quando eu morrer, acaba tudo. Pronto. Com a sua morte, ele aniquilou tudo. Mas infelizmente, os nossos amados irmãos evangélicos não vivem essa fé. Não vivem. Estão aí em redes sociais buscando doutores da lei. Assistindo vídeos de teólogos que não tem nada a ver com Cristo. Está aqui, ó. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. No coração e na tua mente é que está a lei de Cristo. A lei do Espírito de vida. Porque a lei da morte do pecado acabou, que era a lei de Moisés, que destruiu o povo judeu. Mas hoje você brasileiro vai para um seminário, faz curso de teologia, estuda em escolas bíblicas, estuda em faculdade adventista, em faculdade batista, em faculdade religiosa, católica. E o que tu aprende lá dentro? Aprende a ser um religioso. Vai estudar Jesus de Nazaré, filho de Maria. Não é isso? Não tem um ensinamento da graça. E se acha o tal, cheio de filosofia humana. É inimigo da cruz de Cristo. Se torna um anticristo. Meu amado, quando você comete um ato na sua carne, você está prejudicando a você mesmo. Quando você comete um ato, um pecado na sua carne, um erro da tua carne hoje, você prejudica você mesmo. Quando você bebe, quando você fuma, quando você mente, rouba, se prostitui, adultera, quando você fica louco, perturbado, faz uma confusão, briga com alguém, faz alguma besteira, você está prejudicando a você mesmo. Não ofende Deus. Entenda isso. Aquilo que o homem semear, isso também se fará, disse Jesus. Você colhe o que planta, é a lei da natureza. Não tem para onde fugir. Seja lá quem for. Pode ser você bispo, pastor, missionário. Pecou, errou, fez o que fez. Na tua carne tu vai pagar, tu vai colher o que tu plantou. Essa é uma verdade. Mas não atinge
trono da graça de Cristo, não. Tudo que você faz na tua carne não atinge Jesus Cristo. Entenda isso. Não é contra, não serve de nada contra Jesus. Só vai atingir você mesmo. Você será prejudicado. Você que vai colher doenças. É você que vai colher males, miséria, perturbação, separação por causa dos teus erros. Agora, quando você vai contra a doutrina da graça de Cristo, quando você não aceita o evangelho da graça de Cristo, então você está atingindo o trono da graça. Você está para receber. Você receberá maior castigo. Maior castigo você sofrerá porque você está pisando o sangue da nova aliança. Como é que eu estou pisando o sangue da nova aliança? Quando eu nego Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu desprezo o sacrifício de Cristo. Quando eu me batizo em água para perdoar pecado, eu estou negando. Eu estou dizendo que Jesus Cristo é mentiroso. Quando eu me batizo nas águas para perdoar meus pecados, eu estou dizendo que o que Jesus Cristo fez na cruz não serviu de nada. Porque diz a palavra que ele aniquilou o pecado na cruz. Ele aniquilou. O diabo foi destruído na cruz. E fica crente, sai diabo, sai Satanás. É o diabo na tua vida. Eu sou o diabo. E a Bíblia diz que Jesus aniquilou o diabo, que é uma metáfora, que é a mente do ser humano, na cruz. O pecado foi aniquilado na cruz. E você fica dizendo, eu sou pecador. Senhor, me perdoa, eu sou pecador. Você está negando Jesus. Você está dizendo que Jesus foi um tolo. Que foi inútil o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Quando toma a Santa Ceia dizendo que é para ter parte com Cristo. Ai, porque quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Foi Jesus de Nazaré que falou. Para os judeus que precisavam fazer aquilo. Nós, gentios, entendam uma coisa. Na nova aliança, os gentios já têm parte com Cristo. Por graça. Ele não está cobrando nada de você. Não tem na Bíblia cobrança para gentil. Não tem na Bíblia ordenança para gentil. Os gentios foram agraciados de graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O unigênito para que todo aquele que nele crê, aquele, não é todo mundo, mas o que crê, não pereça. Então, meu amado, o gentil que somos nós, não temos mandamento. Não temos que ir para monte, não temos que fazer vigília, não temos que fazer jejum, não temos que tomar Santa Ceia, não temos que batizar, não temos que dar dízimo para receber a bênção de Deus, não. E muitos cães gulosos até dizem, o dízimo já é de Deus. O dízimo já é de Deus? A oferta você tem que dar, você tem que sacrificar para fazer a sua oferta. Mas o dízimo já é de Deus. O dízimo é um mandamento de Deus. E prega Malaquias, e prega não sei o quê, e prega Mateus 23, 23, e tudo da lei. E ficam os crentes, os evangélicos sendo enganados. Meu amado, onde é que está escrito que o dízimo já é de Deus? Responda para mim. Está lá em Malaquias, tá no... é lei. É antigo pacto, é antiga aliança, foi abolida na cruz, não existe mais. E dízimo não é de Deus. Dízimo era dos judeus. Era para os levitas, era para alimentar o povo do templo. Era para alimentar os sacerdotes, as viúvas e os pobres. Tem nada a ver. É tudo mentira. Entendeu? Então, quando você faz tudo isso, você está pisando o sangue da nova aliança. Você está dizendo que o sangue de Jesus Cristo não te lavou. Que o sangue de Jesus Cristo não te purificou, não te santificou coisa nenhuma. Cristo para você não serve para nada. Cristo para você foi um inútil. Você está me entendendo? Essa é a verdade do Evangelho da Graça, meu amado. Agora, por que esses professores de teologia não passam para você? Porque eles não querem perder o seu brilho. Eles não querem perder a sua glória. Eles querem ser o seu Deus. Eles querem acordar e ver lá os seus vídeos com milhões e milhões de curtidas, com milhões e milhões de inscritos. Com pessoas lá amando, adorando ele, pedindo oração aos seus pés. Eles gostam de ver o povo aos seus pés. Assim sempre foi o ser humano. O ser humano sempre foi assim. Eles são bajuladores. Eles enganam você. Não, mas nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós não somos nada, não valemos nada. Tudo mentira. Tudo mentira.
Aqui em Hebreus capítulo 10, 28, fala assim, ó. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. E só pela palavra de 2 ou 3 testemunham. Antigamente, na lei de Moisés, lá na nação de Israel, as pessoas que cometessem um erro, que transgredisse a lei, porque era assim, a lei é assim, a pessoa cumpria um mandamento, mas tropeçava no outro mandamento. Aí tinha que pagar por aquele pecado. Quando pagava por aquele, transgredia outro. E assim era. O povo nunca conseguia cumprir. Ninguém conseguia cumprir a lei, porque eram 613 mandamentos. Era para isso que servia a lei, para condenar, para matar, para destruir o ser humano judeu, não o ser humano na terra inteira. Então, o povo vivia assim. Acertava um, errava outro. Cumpria um, tropeçava no outro. E vivia assim, de pagar sacrifício. Era a lei, era assim que era a lei. Imperfeita. Entendeu? Então, o povo que cometia esse erro, eles eram mortos sem misericórdia. Por 2 ou 3 testemunhas, o povo era morto. A pessoa era morta pelo erro que praticou. De quanto maior castigo, versículo 29, cuidai vós, será julgado e merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, e tiver por profano o sangue da nova aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Que tipo de pessoas é essa? Que maior castigo receberá essas pessoas? As pessoas que vivem as práticas da lei. Aqui diz, ó, e muito maior castigo, cuidai de vós, será julgado e merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e o tiver por profano, e o tiver por enganador, por mentiroso. Os evangélicos acham, tem Jesus um profano, um mentiroso, um enganador. Por quê? Porque praticam as leis de Moisés, que não é para eles. Estão dizendo que Jesus Cristo é um mentiroso, é um profano, é um herege. Você entendeu? Jesus Cristo sacrificou a sua vida para que você não vivesse mais debaixo de lei, para que você fosse livre. Você vive hoje dando dízimo, se batizando em água, indo para altar, fazendo campanhas de fogueira santa, dando dízimos, tomando santa ceia, fazendo jejuns, orações, participando de culto, de doutrina, sendo condenado por um profeta, por um missionário de trás de um altar, que diz que ali é o próprio Deus que revela para ele, para ela. Deus não está revelando nada. Deus não é fofoqueiro. Você acha que Deus é fofoqueiro? Para estar fofocando da vida do irmão? Por que Deus usaria o irmão para fofocar de você? Por que ele não fala com você? Ele é o Espírito. Ele vive em você. Ele precisa de alguém para mostrar para você alguma coisa? Não. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Está escrito, meu amado. Ele vive em nós. Ele não precisa ficar falando para ninguém o que é que tem que fazer. Ele não precisa. Entendeu? Ele não precisa. Ele não precisa ficar falando para ninguém. Por quê? Porque ele já vive em você. Como diz aqui, ó. Porque esta é a aliança, Hebreus capítulo 8, versículo 10, ó. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, disse o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará, tá aqui, ó. E não ensinará cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Entendeu? Porque eu serei misericordioso para com eles, e de seus pecados e suas iniquidades, jamais eu me lembrarei. Você está vendo aqui como é que é? Ele diz que jamais se lembrará. Ninguém ensinará um ao outro, porque todos conhecem.
Mas fica o povo seguindo o pastor, seguindo o missionário, profeta, que veio não sei da onde profetizar, e profetiza isso, e diz que Deus está revelando que o irmão roubou isso, que o irmão matou isso, que o irmão pegou isso, que o irmão fez isso, que o irmão fez aquilo, está em pecado, está condenado, se arrependa, tem que se batizar, tem que fazer isso, vai para o inferno, perdeu a salvação, não tem Jesus, e um monte de condenação, e o crente atribulado, e o crente sofrendo. Ô bicho para sofrer crente nesse mundo, por quê? Porque não tem a graça de Cristo. Você está me entendendo? Segue pastor. Você acha que o nosso Senhor Jesus Cristo é fofoqueiro? Para estar fofocando a vida do irmão? Para estar apontando o erro de irmão? Para que isso? Isso é doutrina de homens. Você está me entendendo? Isso é doutrina de homens. Entendeu? De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado e merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e o tiver por profano o sangue da nova aliança com que ele foi santificado. Você acha que o sangue da nova aliança não valeu? Não te santificou? Não te purificou? Não te livrou da morte? Por isso que você vive dentro dessas igrejas fazendo tudo isso? Campanha por cima de campanha? Esse é o evangelho da graça que liberta. Você está dizendo que Cristo não serve de nada para você. Que não precisa de Cristo. Você está dizendo que precisa de Moisés. Lá em Jerusalém, os judeus não aceitam Jesus. Eles vivem Moisés. Para eles, o que vive lá é Moisés. O que vale é a lei de Moisés. E assim os judeus, e assim os evangélicos hoje. Aqui no Brasil, tendo Moisés como seu Senhor. Por quê? Porque obedece a lei de Moisés. Não. Eu sigo Jesus. Eu sigo Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu vivo na graça. Vive na graça dando dízimo. Eu vivo na graça. Eu vivo na graça fazendo campanha. Subindo em altar. Fazendo fogueira santa. Vive na graça se batizando em água. Tomando santa ceia. Não vive na graça. Não tem Jesus, o ressuscitado como o Senhor. Você tem o Jesus histórico. Evangélico vive Jesus de Nazaré. É o que eles mais pregam. Cego Bartimeu, paralítico de Cafarnaum, viúva de Naim, centurião, isso e muitas coisas. É isso. Não é a graça, amada lei. Ali é a lei. É a lei. A chamada de igreja evangélica vivem uma feitiçaria. São verdadeiros feiticeiros evangélicos. Toda igreja que não prega o evangelho da graça, dado a Paulo lá no terceiro céu, não vive a graça de Cristo. Não vive. Assim era o povo em Atenas. Você se lembra quando Paulo chegou em Atenas? Eu já li para você, deixa eu só relembrar aqui em Atos 17. Atos, livro de Lucas. O escritor Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos, viu? Aqui era para judeus. Atos dos Apóstolos retrata o ato que os apóstolos estavam fazendo, suas atitudes, seu ministério aos judeus. Não tem ministério aqui para gentil. Por isso que você se ilude quando lê Atos. Mas Pedro disse que nós temos que se batizar para perdoar o pecado. João disse que se nós não confessarmos nosso pecado, eles pregavam para os judeus. Eles não pregavam a graça de Cristo para os gentios. Judeu é que precisava disso, não nós. Diz assim, Paulo, com seu discurso em Atenas. Atos 17, 22 diz assim, E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, homens medrosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, Jesus Cristo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens.
Você entendeu? Tá aqui, ó. Paulo, quando chegou em Atenas, viu tudo aquilo. E ele ficou abismado. Ele ficou irado com aquela idolatria. Diz aqui, ó, no 16, ó, versículo 16, ó. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava dentro dele, em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Hoje, a maioria dos evangélicos vive uma verdadeira idolatria. É o meu pastor presidente, é o meu missionário revelador, é a missionária poderosa, é o profeta do Senhor poderoso, é a água na oração, é o altar, é a arca da aliança, é a consagração do dizimista, a consagração não sei de quê, a unção com óleo nisso, o lenço ungido e leva não sei o quê. Tudo idolatria. Tudo idolatria. E Paulo viu isso em Atenas e ficou irado. O espírito dele se revoltava dentro dele, vendo tanta idolatria. Porque Paulo sabia que a graça do Senhor Jesus já tinha destruído toda a idolatria. Porque, na verdade, o que nós vemos hoje, nessas chamadas igrejas evangélicas, que se dizem que são homens de Deus, são verdadeiros pais de santos evangélicos. Você sabia disso? São verdadeiros pais de santos evangélicos. Homens vestidos de branco, como pai de santo na Umbanda. Não é assim que eles trabalham? Assim tem pastores hoje, nos seus templos religiosos, nos seus cultos de libertação, de quebra de maldição, as igrejas usando de feitiçarias para enganar os crentes. Sabia disso? Trazendo todo tipo de oblação, obras da lei, coisas carnais. O que é carnal? Carnal é o que se toca, é o que se vê. Carnal é o que você toca. Você toca nessa régua, ela é material, é carnal, é da carne. Isso aqui não tem nada a ver com a lei do espírito de vida. Isso aqui não é do ministério do espírito. Isso aqui é do ministério da condenação da morte, da lei. Moisés usava régua, Moisés usava isso, Moisés usava cajado, Moisés usava a arca da aliança, o candelabro, as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Moisés usava óleo, Moisés usava tudo. Por quê? Porque era material, porque a antiga aliança ela era carnal. Não tinha nada com o espírito. Hoje a lei é do espírito. E quando você vê essas igrejas com tudo isso, com esses pais de santos evangélicos, todo de branco, dos pés à cabeça, invocando o demônio, você acha que isso é o ministério do espírito? Não. É o ministério de condenação e morte que eles trazem para o povo. Enganando os crentes com rosa ungida, que eu já mostrei lá em Cantares de Salomão, que a rosa ungida nunca foi Jesus, rosa de Saron. Leva essa rosa e essa rosa ela vai murchar. Quando ela murchar, todo o mal da tua casa está nela. Você vai trazer essa rosa e nós vamos queimá-la. Isso é o quê? Isso é evangelho da graça? Isso é macumbogélico. Isso é feitiçaria evangélica. Não é nada, não tem nada com Cristo. Copo d'água na oração, garrafinha com água também levantada para o alto para receber poder de Deus, é fita no braço, banhos de arruda. Você já pensou num negócio desse? Você vai para uma igreja chamada evangélica que diz que tem Jesus, o evangelho da graça, e chega lá e leva banho de arruda. Você está indo para uma igreja ou está indo para um centro de macumba? Ou está indo para a Umbanda? Eu estou falando assim, meus amados, é com todo respeito a todos os macumbeiros e umbandistas do Brasil e do mundo, viu? Nada contra vocês. Os que vocês adoram, o que vocês seguem, os seus ídolos, é com vocês. Não sou contra, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu amo todos vocês. Meus irmãos católicos, evangélicos, espíritas, todos vocês eu amo, eu adoro como meus irmãos. Entende? É isso que eu estou dizendo assim. Então, vai aqui o meu respeito por vocês. Mas eu estou comentando isso por quê? Porque a maioria dos evangélicos tem eles como inimigos. Usam os ídolos que eles têm lá nas suas religiões, que trouxeram da África,
como demônios. Deram nome a demônios. Não tem na Bíblia. A Bíblia não dá nome a demônio, não dá nome a diabo, a Satanás. Por quê? Porque demônio é um espírito. É o espírito do homem. O daimon. Na Bíblia é o daimon. É um espírito alterado. Esse espírito que tem dentro de você, ele tanto pode ser bom como pode ser mal. Pisa no pé de uma pessoa para tu ver como ela muda de temperamento rapidamente. Como o sangue sobe para a cabeça, como o povo diz, e ela fica irada. É capaz até de matar você. Pisa no pé de um crente. Fala mal de um crente. Critica um crente. Faz alguma coisa que um crente não gosta para tu ver como ele vai na tua casa querer te matar. Como ele te para no meio da rua para querer se ter contigo. O que é aquilo ali? É porque o crente está cheio de diabo, cheio de Satanás? Não. É porque o daimon dele, o espírito dele se altera. É normal do ser humano. Qualquer pessoa pode ter um espírito alterado. Mas diante de Jesus Cristo, esse espírito, todo o espírito alterado fica mansinho diante de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem todo o poder e autoridade. E eles não são pombagira, tranca-rua, Zé Pilintra, Exu. Não são demônios. Não são demônios. São ídolos. Ídolos que vieram da África. São da cultura africana. Que o Brasil adotou. A Bíblia não fala que o demônio, quando você vê falar em diabo, o que é que o crente diz? É a pombagira. A mulher traiu o marido, é quem? A pombagira. O marido foi beber, é o quê? É o Zé Pilintra. O marido matou alguém, tá irado, é o Exu Caveira, é o tranca-rua. Tua vida não anda, tá tudo errado, é o tranca-rua trancando teus caminhos. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Me diga. Me diga. Mas Jesus fala lá em Marcos que tudo isso vem da onde? Vem do Exu? Vem da pombagira, do tranca-rua? Não. De onde é que vem tudo isso? Vamos aprender comigo? Marcos. Vamos lá. Marcos. Marcos capítulo 7. Versículo 19. Os evangélicos, esses pais de santos evangélicos, homens de branco, dizem que a prostituição é uma pombagira. A mulher traiu o marido, é uma pombagira, o adultério. O homem vai beber, vai fumar, vai se viciar, é um tranca-rua, é um Zé Pilintra, é um Exu malandro. O homem tá louco, tá doido, entrou nele um mulu, sei lá, um Exu caveiro, um Exu da morte, não sei o quê, e eles dão nome a tudo. Tudo tirado da religião umbandista, que veio da África. Não tem nada a ver com demônio, não são demônios, são ídolos. E ídolos não é nada, disse Paulo aos Coríntios. Ídolo não faz mal a ninguém. Eles apenas influenciam. Você pode ser uma pessoa influenciada. Você fica influenciado por eles. O teu espírito se altera, você passa a viver uma vida mal porque você não anda em linha com o espírito da graça. Então você está sujeito a se irar, se revoltar, matar, se prostituir. Por quê? Porque tu não andas em linha. O teu espírito não anda em linha com o espírito de Cristo. É uma pessoa desordenada, desenfreada, carne desenfreada, carne alterada. Mas a prostituição, o adultério, os vícios, a loucura, a inveja vem da onde? Os pais de santo evangélico dizem que vem do diabo. É um espírito que está lá fora, um demônio que está lá fora, que eles dão o nome de tranca-rua e pombagira, e entra na pessoa e faz a pessoa fazer isso. Mas vamos ver o que disse Jesus de Nazaré para os fariseus, judeus na época. Se você não acredita no que Jesus falou, então eu não sei em quem você vai acreditar. Mas ele diz assim, ó, de onde vem tudo isso? Marcos capítulo 7, versículo 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, é isso que contamina o homem. Porque do interior, preste atenção, porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios. De onde é que sai o adultério? O que é que faz o homem e a mulher adulterar? É a pombagira? Não, aqui diz que é do coração da pessoa. Jesus está falando que sai do coração do homem. Está no coração, está dentro de você o mal.
A vontade de beber, de fumar, de prostituir, de adulterar, de fazer o que não presta, está dentro de você. Você, quando está em sua boa consciência, você diz que ama a sua esposa, que adora, que faz tudo por ela. Mas quando você toma uma pinga, toma umas cervejas, quando você começa a passar o seu sentido normal, você faz besteira. Ou não faz? Faz. Você trai, você mente, você mata, você arruma confusão. Por quê? Porque o teu espírito ficou desalinhado por causa da bebida. Ali é um demônio? Uma criatura, que nem diz os pais de santos evangélicos? Não. Ali é um espírito, é o daimon da pessoa que se alterou. Qualquer pessoa pode ficar assim. Qualquer pessoa tá aqui, ó. Porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Os loucos. Não é demônio que tem dentro de uma pessoa louca, porque se fosse uma coisa que é de fora, que entra na pessoa e faz ela ficar louca, os manicômios não teriam mais loucos. Por quê? Porque um pastor ia lá e expulsava. Mas que espírito é esse que você expulsa toda sexta-feira e ele continua voltando? Não entendo isso. É porque você não expulsa. Ninguém expulsa. Jesus expulsou o demônio. É um modo de falar. Jesus não dava nome a demônio. Ele dizia que era um espírito imundo. O espírito da pessoa se tornou uma coisa imunda. Por quê? Porque ela está fazendo coisa errada. Aí Jesus chama de imundo. Aqui ele não está falando que é uma pombagira, que é um tranca-rua, que faz a pessoa se prostituir, adulterar ou beber. Não. Está dentro do coração do homem. Está bem claro para você? Porque para mim está. Está aqui. Porque do interior do coração dos homens é que saem todos esses males. Todos estes males procedem de dentro do homem. E é isso o que contamina o homem. Entendeu? Então, tudo isso, banho de arruda, vassoura ungida, blusa com nó. Blusa com nó, isso é feitiçaria. Isso é macumbogélico. Não é evangelho da graça. Sal grosso, vale de sal e tantas outras coisas não tem na Bíblia. Jesus não mandou. Não tem na Bíblia e Jesus não mandou. Está bem claro para você? Porque para mim está bem claro. Se não tiver para você, eu sinto muito, mas para mim está bem claro. Crentes feiticeiros, macumbogélico dentro das igrejas. Colossenses 2 diz assim, ó. Paulo, exortando, falando aos Colossenses, ele diz o seguinte, ó. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ó, tende cuidado. Cuidado, pessoal. Ele fala, cuidado. Para que ninguém vos engane e nem faça presa de vocês. Nem faça vocês escravos. Por meio de filosofias e vãs sutilezas. O que é filosofias? É o que se falam hoje nas igrejas. Que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trazer o nome da família, tem que trazer o nome do filho, tem que trazer a foto, tem que colocar no altar isso, tem que fazer um voto pelo pai, tem que fazer um voto pela mãe, faça o voto pela família, tem que dar uma oferta pela família, tem que dar aí. Tudo isso era da lei de Moisés. Ah, porque Jó, ele oferecia oferta pelos seus filhos. Era Jó, meu amado, na época da lei, santa paciência. Não faz sentido hoje. Está aqui, ó. Para que ninguém os faça como escravos seu, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Está vendo? Aqui, ó. Segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não tem nada a ver com Jesus isso. Não tem nada a ver com Cristo. São coisas dos homens. Dizem que viram um anjo. Eu vi um anjo, irmão. Irmão, eu vi um anjo. Que anjo? Um anjo vai visitar o irmão. Um anjo vai te visitar, irmã. O anjo do Senhor vai visitar a irmã na madrugada. Vai trazer, vai levar a tua bênção. Que anjo? Não estamos em ministério de anjo. O ministério é do Espírito. Não estamos em ministério de anjo. Já dizia Paulo. Paulo falava aos Hebreus. Você pode acompanhar comigo? No capítulo 1 de Hebreus. Já falava Paulo. Quando você vê alguém dizer, eu sou profeta. O profeta do Senhor está falando, é mentira, não tem mais profeta. Jesus falou que a lei e os profetas duraram até João Batista.
De João Batista para cá não tem mais lei nem profeta. Existem os dons. Dons de profecia. O que é um dom de profecia? É pregar a palavra. É ensinar o evangelho da graça. E não revelar a calcinha, a cueca, a caneta, seja lá o que for do irmão. Nada disso. Isso aí é adivinhação. É feitiçaria. Ou você acha que o nosso Senhor Jesus Cristo vai perder tempo adivinhando desgraça de irmão? Revelando que o irmão vai sofrer um acidente, que a irmã vai pegar uma doença, que Deus é esse que solta a mão. Como é que estamos na graça, como é que Ele nos dá a sua bênção, como é que Ele nos dá a sua graça e depois nos castiga e depois nos açoita com doenças, com desgraça. Não é o Senhor Jesus Cristo, amado, não é o nosso Pai. Hoje Ele nos trata como filhos, como herdeiros. Não faz sentido Ele nos abençoar e depois amaldiçoar. Não faz sentido Ele nos purificar e nos santificar com o seu sangue e depois dizer que somos pecadores. E depois dizer que somos amaldiçoados, que vai morrer de doença, que vai morrer disso. É Jesus, é Deus te castigando, é o Senhor pesando a mão. Nada disso, meu amado. Você colhe o que planta. Ficou doente, irmão? Você colheu o que você plantou. Alguma coisa de mal você fez. Os teus maus pensamentos, as tuas mentiras, os teus enganos. É você que fica guardando mágoa, ódio de uma pessoa. Você não perdoa. E essa mágoa e esse ódio no teu coração está te matando. E fica o crente dizendo que você tem pecado, que é o diabo, que é Deus pesando a mão. Mentira. É o teu pecado. É o teu mal dentro de você que está te destruindo. E você não se liberta porque você é o quê? Orgulhoso. É soberbo. Não aceita Jesus. Você tem que perdoar. Jesus falou: se vós não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Você tem que se livrar dessa mágoa, desse ressentimento, desse orgulho, entendeu? Desse ódio que diz que gosta da pessoa, mas quando vê a pessoa, levanta aquele furor. Não, eu gosto, não, eu quero conversar com ele, não, eu gosto, não, então você não perdoou. Você tem que perdoar. Entendeu? É o que traz o mal para você. Jesus falou, é do coração do homem que saem os maus pensamentos. Você viu lá em Marcos 7? É do teu coração que saem os maus. É de dentro do homem. O homem carrega tanto o bem como o mal. Agora, ele é que escolhe o que vai viver, ou o bem ou o mal. Ele é livre. Você é livre. A graça de Cristo te dá esse direito. Agora, porém, se você escolher o mal, você vai sofrer. Vai sofrer com doenças, com perturbação, com loucura, com vícios. E não adianta reclamar e colocar a culpa num bode expiatório. O crente, o evangélico, eles gostam disso. De colocar a culpa num bode expiatório chamado diabo. O irmão pecou, foi o diabo. O irmão adulterou, foi o diabo. O irmão se prostituiu, foi o diabo. O irmão está doente, foi o diabo. O irmão, isso é o pecado. O irmão, tudo é o pecado, tudo é o diabo. Mas Jesus falou que não é o pecado nem é o diabo. Jesus falou que está dentro do homem. O teu adultério, a tua mentira, o teu engano, a tua falsidade está dentro de você. Quando você não anda em linha com Cristo, ele sai para fora. O teu espírito se altera. O teu daimon, que o espírito é demônio, a palavra espírito quer dizer demônio, e demônio quer dizer espírito, se altera. Demônio não é criatura de chifre dos infernos. É um espírito. E todo mundo tem. Tanto do bem como do mal. E aí? Está escrito. Paulo aos Hebreus já falava, aliás, eu acredito que foi o apóstolo Paulo, né, que falou aos Hebreus, ó. Ele fala o seguinte, no capítulo 1, versículo 1, ó. Havendo Deus, antigamente, na antiga aliança, no antigo pacto, Paulo falando, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, no novo pacto, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Antigamente está aqui, Deus falava pelos profetas. Os anjos era que ajudavam o povo com mensagens, traziam mensagens. Os anjos ajudavam o povo de Israel no passado. Hoje não. A lei e os profetas duraram até João, disse Jesus. Hoje estamos no ministério do Espírito. Hoje é o Espírito.
As coisas materiais não funcionam no espírito. Ninguém vê espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem vive na carne não entende das coisas do espírito. Você sabia disso? Quem vive da carne não entende das coisas do espírito. Porque as coisas espirituais, só quem é espiritual que conhece e que entende. Então dizer que viu um anjo, que o anjo vai te visitar, que eu sou profeta, isso é a maior mentira que existe. Não tem nada a ver com o evangelho da graça. Obedecendo a homens, mas foi o bispo que falou. Foi o bispo que falou. Vamos ver o que dizem aqui os profetas. Meu pastor falou isso. Nós temos que obedecer o nosso pastor, irmão. É mesmo? Vamos ver o que diz o profeta Isaías. Vamos lá, no Antigo Pacto. Profeta Isaías, já profetizando a respeito de Jerusalém, de sua devastação. Isaías 29. Vamos ver aqui. Isaías 29, 13. Vamos ver o que diz aqui Isaías 29, 13. Diz o seguinte, ó. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens. Dizem que amam a Deus, dizem que glorificam Jesus, que adoram Jesus, cantando hinos e louvores maravilhosos, mas o coração está longe. Na verdade, eles estão obedecendo aos mandamentos dos homens. Está aqui o profeta falando para Israel. Está vendo? Porque o Senhor disse, ó, porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em quem foi instruído. Entendeu? É mandamento de homem, em que eles foram o quê? Instruídos. É assim que é o ser humano hoje, seguindo homens. Evangélico segue pastor. Evangélico segue as leis dos pastores, aos doutores filósofos, cheios de teologias. O cristão é que segue a Cristo. Eu não sou evangélico, eu sou cristão, porque eu sigo Cristo ressuscitado. Eu vivo a fé no evangelho da graça de Cristo. Uma coisa interessante, você quer ver só? O que é um doutor da lei, um cão guloso, cheio de teologia? Você quer ver só uma coisa? Vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Olha em Hebreus 13. Vamos ver aqui o que diz aqui no Hebreus 3, capítulo 13, versículo 8 e 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Vendo aí? Porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Que alimentos são esses? Alimentos da lei, mandamentos. Os alimentos que os homens têm dentro de suas igrejas. Como Santa Ceia, como água, como pão ungido. Tudo isso são orações, doutrinas de homens. Entendeu? Agora, se aquela palavra, veja só, se aquela palavra que Jesus falou para o jovem rico, né? Que ele fosse, se essa palavra que Jesus falou para o jovem rico, que ele pegasse sua riqueza e desse aos pobres, fosse dada para os líderes religiosos de hoje, eles também fariam exatamente o que fez o jovem rico. Virariam as costas para Jesus e chamariam Jesus de falso profeta, de herege, de profano, de enganador, de mentiroso. Não é verdade? Fariam. Por quê? Porque eles estão esperando uma grande tribulação. Eles estão esperando o fim do mundo, o juízo, que diz que tudo vai acabar, que tudo vai ficar por aí, que você não tem que se apegar a coisas materiais, irmão, porque vai ficar por aí. Porque tudo isso vai se acabar, irmão. E se vai se acabar, então por que eles estão amontoando para ele grandes tesouros? Como é que eles dizem para você para não se apegar em coisas materiais? Porque tudo passa, se acaba, a tribulação vai vir, o juízo vai vir, o mundo vai se acabar.
E eles ficam amontoando riquezas. São milionários. Tem aviões, tem helicópteros, tem apartamentos, bancos, hospitais, casas de praia, fazendas. Tem prédios, empresas. São milionários, viajam para onde quiser. Se tudo isso que eles falam é verdade, por que eles estão amontando? Por que eles não dão para os pobres? Fala para mim. Por quê? Porque são cão gulosos, porque são mentirosos. Porque o que Jesus falou para o jovem rico, eles também fariam do mesmo jeito, virariam as costas para Jesus. É tudo mentira, meu amado. Eles falam para você que você não deve se apegar a coisas materiais e pede, coloca no teu altar. Coloca no altar. Não se apegue a esse carro, não se apegue a essa casa, não se apegue a esse dinheiro, a esse salário, a essa conta no banco. É material, é papel. É papel? Então para que eles querem? É para Deus? Se tudo já é de Deus, para que Deus está querendo? Para que Deus está te pedindo? Já é de Deus. É mentira. Eles querem que você faça o que eles dizem, mas eles não fazem o que eles falam para você. São hipócritas. São materialistas. Não tem nada a ver com o evangelho da graça. É o ministério da morte que eles fazem. De matéria, de coisa material. É coisa carnal que se toca. Tudo deles lá tem que ter alguma coisa. A fé deles é mentirosa. A fé deles não funciona, como diz Cristo, que a fé é a certeza de coisa que espera e a convicção daquilo que você não vê. Eles lá só funcionam se pegar. Vivem pelas obras, que nem os judeus, que nem Tiago falou. Tiago falou para os judeus que a fé sem obra é morta, que tem que fazer para crer. Assim eram os judeus. O cristão da graça de Cristo não, vive pela fé. A fé sem obras. Não existe essa tal de fé sacrificial. Essa fé sacrificial é uma barganha, é uma farsa, é uma mentira, criada por um cão guloso. E o povo vai na onda. O altar não deve nada a ninguém, não tem altar na Bíblia. O altar é para sacrificar animais. No novo pacto, na nova aliança, o altar é Cristo. Ele é o nosso altar. É o nosso pastor, é o nosso bispo das nossas almas, é o bispo da tua vida, é o Senhor da tua vida, é o nosso guia. Ele não cobra nada, ele não cobra nada, ele não tá pedindo, ele fez tudo. Ele já te comprou com seu sangue. Você não precisa pagar nada, porque quem paga é ele. Foi ele que pagou o preço. Só que os evangélicos, os palhaços evangélicos, né? Os pais de santos evangélicos vestidos de branco enganam você. Enganam o povo com suas mentiras. Com suas mentiras. Não é o evangelho da graça. Faria o que o jovem rico fez, virariam as costas. Você não pode se apegar a coisas materiais, até falam, né? Mostram até a palavra que você não tem que ser avarento. Você não tem que se apegar das coisas, você tem que olhar para o alto, irmão. Você tem que olhar para as coisas do alto. O que você tem aí, não é para você se apegar não, dê para mim. Só falta dizer isso. Pega tudo que tu tem, dá para mim, dá para a igreja. E você vai ter um tesouro no céu. É isso mesmo. Engraçado, né? E eles fazem. E eles estão aí nos melhores restaurantes, toda noite, comendo, se esbanjando nas melhores comidas. Moram nas melhores casas, andam nos melhores carros, cheios de segurança. Viajam para todo lugar. Às custas do teu dízimo. Às custas do teu dinheiro. Não trabalham, são preguiçosos, são ventres preguiçosos. O evangélico dele, o evangelho é uma negociata. É uma verdadeira barganha evangélica. Para enganar o povo. Se tudo isso que eles falam é verdade, para que eles estão amontoando tesouros então? Se amanhã vai se acabar que nem eles dizem. Que vai vir a grande tribulação, que vai vir um juízo, o mundo vai se acabar como eles falam. Até um cão guloso criou aí um livro. Essa terra vai pegar fogo. Se essa terra vai pegar fogo, ó cão guloso, mentiroso. Então para que tu amontoa milhões? Para que tu tá amontoando todo esse teu dinheiro na Suíça, nos cofres dos teus bancos? Por que não dá para os pobres? Se vai, não, vai acabar, meu irmão. Irmão, tudo isso vai acabar, a terra vai pegar fogo. Tá lá meu livro, ó, essa terra vai pegar fogo, não vai ficar nada. Então, a partir de hoje, eu tô doando tudo para os pobres. A minha riqueza, o que eu tenho, eu vou doar, eu vou vender, eu vou dar para as pessoas que precisam, porque vai acabar. Eu não preciso disso, eu vou ter uma riqueza nos céus. Mas não, é toma lá da cá, ó. Toma, 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 venha, venha, venha.
É campanha por cima de campanha. É mentiroso. É um mercenário mentiroso. É um grande enganador. É um verdadeiro anticristo. E o povo não enxerga. Eu peço perdão pela minha indignação, meu amado. Mas essa é a verdade. Saia desse engano. Saia dessa mentira. Parem de ser enganado. O evangelho da graça do Senhor Jesus já te libertou. O sangue de Cristo já te lavou. Você já é abençoado. Você já é glorioso. Você já é santificado pelo sangue de Jesus. Essa é a fé do cristão em Deus. Ele crê. Ele confia. Creia, confie. Saia do erro. Quer ter uma vida melhor? Quer ser feliz? Quer alcançar a graça de Cristo? Quer alcançar o favor de Deus? Faça o que é certo. Seja verdadeiro. Seja sincero com suas palavras, com a sua esposa, com seu marido. Ame seus filhos, trabalhe, tenha gosto, tenha prazer. Saia da angústia, saia do medo, saia da indignação, saia debaixo da lei. Vem para a graça de Cristo, que te ama, que te glorifica, que te faz bem, que te abençoa. Você já é abençoado. Não precisa fazer nada. Faça o que é certo. Pare de fazer o que é errado. O que você está fazendo de errado, pode ter certeza de uma coisa, não atinge Deus em nada. Não atinge Jesus Cristo em nada. Prejudica você mesmo. As tuas mentiras, as tuas bebedeiras, os teus vícios, o que você faz de errado, está atingindo você. É você quem vai colher. Ninguém planta uma coisa esperando que o outro colha. Não. Quem colhe é você. Foi você que plantou. A tua vida depende das tuas atitudes, da tua fé, do que você faz, do teu comportamento. Seja uma pessoa sincera, verdadeira. Em tudo. Ame sua esposa, ame seu marido. Se converta ao evangelho da graça. Jesus Cristo é contigo. Ele te escolheu. Você é um eleito do Senhor Jesus. Tá bom? Fica aqui o meu abraço para vocês. Muito obrigado por tudo. Eu peço desculpa por alguma coisa, mas esse é o evangelho do Senhor Jesus que liberta. Vamos em frente, tá bom? Vamos de mãos dadas. Seja uma pessoa humilde, inteligente e verdadeiro. Em tudo. Deixe de lado os seus prazeres carnais. Não vale a pena, meu amado. Não vale a pena você destruir a tua vida por causa de um prazer. De um prazer carnal. Não vale a pena. Abrace Jesus. E vive essa fé no nosso Senhor. Eu deixo aqui o meu abraço. Graça e paz a todos. Muito obrigado. Assim é e assim será. Até a próxima.